Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. Como sempre, nós desejamos que o amigo Jesus, este amigo de todas as horas e de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Quase sempre, quando as coisas começam a não dar certo na nossa vida, quando nós não atingimos os nossos objetivos, quando não alcançamos a felicidade que almejamos, quando não conseguimos a paz que desejamos, normalmente nós vamos buscar fora de nós justificativas que possam explicar aquela nossa situação. Muitas pessoas vão dizer que é uma sina, que é uma questão kármica. Outros vão dizer que foram esquecidas por Deus. Alguns vão afirmar que é porque alguém fez algum trabalho, alguma macumba. Outros ainda vão atribuir isso a alguma inveja e assim por diante. Logo vai ter alguém que vai se aproximar e vai perguntar: mas tudo isso está dando errado na sua vida? Que signo você é? E você diz o seu signo, pronto, e aí vem uma outra explicação para justificar o que na verdade nós estamos tentando fazer com isso, é colocar longe de nós, distante de nós, uma responsabilidade que nós temos. Se nós vamos falar, e nós vamos, sobre felicidade, sobre a possibilidade de ser feliz, sobre a possibilidade de conseguirmos na nossa vida alcançarmos o nosso objetivo ou os nossos objetivos, nós temos que partir deste princípio: tudo, absolutamente tudo, começa e termina em mim, tudo começa e termina em nós. Nada que nos acontece é que vai causar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. É preciso que a gente entenda desde o início que somente através desta busca do autoconhecimento é que nós de fato vamos alcançar a felicidade que nós tanto almejamos. Autoconhecimento é eu ter a coragem de escavar o meu mundo interior. Autoconhecimento é a coragem que eu tenho que ter de fazer um buraco bem grande dentro de mim para descobrir as minhas mágoas, as minhas tristezas, as minhas imperfeições, os meus sonhos, os meus medos. Somente assim é que eu vou conseguir. No livro Não Nascemos Prontos, de autoria do Mário Sérgio Cortella, filósofo, ele faz uma abordagem, uma análise muito interessante de Alice no País das Maravilhas. Essa obra, escrita no século XIX, nesta obra ele analisa Alice no País das Maravilhas. E ele explica que na verdade quando ela caiu nesse País das Maravilhas, ela na verdade caiu dentro dela mesma. E há um momento em que Alice está conversando com um gato que aparece em cima de uma árvore, e ora aparece apenas a cauda do gato, em outra hora aparece apenas o rosto, mas ela começa um diálogo com esse gato, e ela pergunta ao gato se o gato pode ajudá-la, e ele diz que sim. O que é que você precisa? E ela pergunta a este gato: onde é que vai dar essa estrada? E ele responde: para onde é que você quer ir? Ela diz: não sei, eu estou perdida. E ele então dá a resposta: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso quer dizer que nós temos que encontrar o nosso caminho. Nós precisamos saber o que é que nós queremos, onde nós queremos chegar. E partindo dessa linha de raciocínio, o primeiro passo, ou talvez o passo mais importante, é entendermos que nunca a causa dos nossos problemas está fora de nós. Se a gente for parar para analisar, os problemas são esses daqui, ó. Geralmente nós buscamos caminhos mais fáceis que não nos obriguem a sair da zona de conforto. Normalmente nós sempre vamos buscar esses caminhos mais fáceis que não exigem que a gente saia daquela zona de conforto que nós estamos. Se eu tenho, por exemplo, uma depressão ou uma insônia, eu logo vou buscar um caminho mais fácil. Vou tomar
Brobazepam, fluoxetina, sertralina, Rivotril, alprazolam e assim por diante. A lista é grande. A lista é grande, tem muitos. Eu vou por este caminho mais fácil. Ora, por quê? Porque é um caminho do qual eu não tenho que fazer esforço. É um caminho que a única coisa que eu tenho que fazer é não esquecer de tomar o remédio na hora marcada. E basta que eu faça isso para criar a ilusão que eu resolvi o meu problema. Então, se eu tenho um dia onde eu fico muito angustiado, eu vou ingerir um remédio que vai me deixar mais aceso. E se eu não durmo de noite, eu vou tomar um outro remédio que vai fazer com que eu sonhe com os anjos. E eu vou ter a certeza que o meu problema está resolvido. É preciso que eu escolha um caminho mais certeiro, um caminho que vai me trazer de fato, de verdade, a solução para os meus problemas, ainda que eu faça uso do remédio. Ninguém está dizendo que você não possa fazer uso do remédio, ainda que você faça uso do remédio. Agora, se nós temos uma depressão, se nós temos uma ansiedade, se nós temos uma insônia, se nós temos uma angústia, se nós temos essas dores da alma, o mais correto e também mais difícil é que a gente procure quais as causas reais destes problemas, para que a partir daí possamos encontrar a verdadeira solução. Apesar disso aqui tudo ser necessário, são processos que não conseguem alcançar a causa real do problema, apenas o efeito. E se alcança apenas o efeito, nós não conseguimos resolver. Nós temos outros problemas, como por exemplo, viver uma vida superficial. E quando eu vivo uma vida superficial, aí a felicidade fica fácil. Aí realmente é muito fácil ser feliz, porque a vida superficial, a vida que eu vivo sem me aprofundar nas questões do espírito, faz com que eu confunda as ilusões da matéria, as ilusões da carne com felicidade. Aí vale tudo, porque é aquela felicidade construída dentro do egoísmo. E aí eu me lembro de um profeta da era moderna, chamado Homer Simpson, que através dele a gente consegue perceber como é fácil ser feliz quando você tem uma vida superficial. Em um dos episódios, não que eu assista, me contaram, em um dos episódios, ele se depara com extraterrestres numa nave espacial, e ele tem certeza que vai ser devorado pelos extraterrestres, e ele então apela, ele implora, ele diz: por favor, não me comam, eu tenho mulher, eu tenho filhos, comam a eles. Então você percebe que ser feliz quando você vive uma vida superficial é muito fácil, porque você se concentra no seu egoísmo e o resto do mundo que se vire, você só vai pensar em você. E aí a gente se perde porque isto não é felicidade. Bauman, sociólogo polonês, dizia que vivemos tempos líquidos, onde nada é para durar. E Bauman tinha razão. Nós vivemos tempos líquidos. Está tudo líquido, os nossos valores, os nossos sentimentos, assim por diante. Dentro dessa linha de raciocínio ainda, nós também fazemos poucas perguntas para nós mesmos. Por quê? Porque temos medo das respostas. Essa é uma verdade incontestável. Quanto menos eu elaborar indagações para mim, menos eu vou ter trabalho de descobrir as respostas, e menos chocado eu vou ficar com as possíveis respostas. Ou seja, a pessoa faz a coisa de um jeito, e por ela fazer sempre daquele jeito, ela passa a acreditar que aquele é o único jeito certo de fazer, e não abre mão daquele ponto de vista, não abre o seu raciocínio para novas perspectivas. Eu me lembro que uma vez nós estávamos num atendimento espiritual de uma senhora, e ela tinha um problema crônico no joelho, e ela sempre vinha fazer tratamento espiritual pelo problema no joelho, mas ela já estava com 85 anos, então em um dado momento a gente disse para ela: olha, a senhora precisa entender que a senhora vai melhorar, mas a cura é impossível, a senhora precisa considerar a sua idade, a senhora já está com 85 anos, então essa dor no seu joelho esquerdo, não é coisa da idade. A mulher nos olhou e disse assim: nossa, mas que besteira que o senhor falou agora, o senhor falou uma besteira agora sem tamanho. Eu disse: por quê? Ele disse: olha, fique o senhor sabendo que o joelho direito tem a mesma idade que o esquerdo e não dói.
Cada um dentro do seu ponto de vista, da sua perspectiva. Até aí tudo bem. Cada um tem a sua visão da vida, mas é preciso que a gente entenda que na vida sempre haverá dois lados. Sempre haverá duas possibilidades. Existe um líquido mais gostoso do que água? Sim ou não? Não. Quando você faz aquela caminhada de 40 minutos, aquele sol de 40 graus, e você pega aquele copo de água, não é o líquido mais delicioso que existe? Sim ou não? Depende. Vá tomar 6 copos de água de manhã em jejum para fazer uma ultrassom para você ver que horrível que é. Sim ou não? Você olha para a água, dá vômito, dá vontade de vomitar, você não aguenta beber água e você tem que beber a água. Ou seja, a vida sempre vai apresentar dois lados. O que nós precisamos fazer é procurar as respostas, voltando. Nós precisamos viver uma vida não superficial, ou seja, nos aprofundarmos no que diz respeito às coisas do Espírito, e a primeira que nós mostramos, não é? Sairmos da zona de conforto, buscarmos caminhos mais difíceis que nos façam sair da zona de conforto. Muita gente aqui é familiarizado com tudo isso daqui, né? E ainda está faltando, não é? Há algumas pessoas, eu sei que está faltando, eu sei, a lista é grande. Inclusive eu ia pedir para a plateia me passar uma lista dos remédios, porque como eu não sou médico, mas aí a hora que chegou em 78 eu resolvi parar, escolher só um pouco e colocar aqui, né? Porque nós não queremos fazer esse esforço. Bom, feito essa introdução, nós vamos ao que interessa. Antes de irmos ao que interessa, vamos a outra coisa que interessa. Esse estudo, ele foi baseado no livro Um Caso de Amor com a Vida, o livro Respire e Conte Até 10. Para quem não sabe, esse livro aqui, ele é muito recomendado para as mulheres casadas. Muitas mulheres casadas têm comprado esse livro, né? Vocês podem imaginar por quê. Quando eu fiz o lançamento desse livro, eu fiz essa brincadeira, né? Eu disse, olha, nós precisamos aprender a respirar e contar até 10. Uma senhora se levantou e disse assim, mas Sr. Aguinaldo, até 10 é muito pouco. Eu disse, bom, minha irmã, 10 é o mínimo. A senhora avalia o marido que tem e vê até onde que a senhora vai contar. Tem gente que vai contar infinitamente, tem gente que está contando até hoje. E esse outro livro aqui, que ele é mais antigo, não tão antigo, e eu me perdi de mim mesmo. Alguém me viu por aí, e essa situação, no que diz respeito às nossas emoções, às questões espirituais, representa a situação de muitos de nós. Ok? Vamos lá. Então vamos agora sim ao que interessa. O estudo de hoje, ele não tem o objetivo de fazer muitas explicações, mas de fazer a gente pensar. Então vamos começar pensando. Eu disse no início, agora há pouco, que um dos primeiros passos para o autoconhecimento é o autoquestionamento. É você começar a se fazer perguntas. E nós colocamos algumas aqui que eu acredito importantes. Vamos perguntar: o que mais eu gosto de fazer? O que mais me dá prazer? Eu vou usar o singular porque a pergunta é para você, tá? Porque sempre quando a gente coloca o nós, fica assim uma coisa muito vaga. Nós somos imperfeitos, nós somos horríveis, né? E a gente se mete no meio do nós e fica tudo por esse mesmo. Então vamos usar a primeira pessoa do singular, eu. O que é que me dá mais prazer? O que é que me faz bem? E o ser humano tem uma vastidão tão grande de possibilidades, que eu conheço uma quantidade enorme de pessoas que queria dizer assim, o que mais me dá prazer é ir ao shopping, fazer compra, se tivesse em Votuporanga, mas ir ao shopping é uma coisa que me dá prazer. E eu não sei, a minha avó dizia, eu nunca concordei com ela, né? Se alguém aqui já morou em sítio e sabe o que é isto, podem ser que vocês concordem, mas ela dizia assim, não há nada mais prazeroso do que pegar bicho de pé. Porque na hora que vocês já pegaram bicho de pé? Não deixa de ser gostoso mesmo, porque a hora que você vai com a agulha tirando, vai dando aquela coceirinha, mas é uma delícia. Eu já peguei muito bicho de pé. A minha avó defendia essa tese, que não existe nada mais gostoso do que pegar bicho de pé. Talvez quem já tenha morado no sítio sabe do que eu estou falando, né? Sabe do que eu estou falando. É uma questão de ponto de vista. Que coisas em minha vida
mesmo não gostando, preciso continuar fazendo. E por que tenho que fazer? Por quê? Por que que tem coisas na minha vida que eu não quero, que eu não gosto, mas eu preciso continuar fazendo? Mas será que você precisa ou você quer? Não, eu preciso. Deus não me deu outra alternativa. Deus nunca fecha uma porta sem abrir outras para você. Jamais isso acontece. Talvez porque você esteja tão desesperado com a porta que fechou, você não preste atenção nas outras portas que se abriram no momento que aquela fechou. Por que eu tenho que continuar fazendo? Vão fazendo a pergunta aí para vocês, é individual. Se alguém começar a chorar, não tem problema, fiquem à vontade, desespero. Se forem cometer suicídio, eu peço para esperar acabar o estudo, porque senão vai atrapalhar a filmagem, essa coisa toda. Depois, ao que você for para casa, você faz isso, né? Igual uma amiga minha tentou suicídio outro dia. Eu tentei me matar. Mas por que você fez? Não, a vida está muito difícil. Eu tentei dar cabo da minha vida, tomei uma cartela. Eu disse de Rivotril, ele disse, não, melhorar o infantil. Eu disse, vai morrer. O que mais me deixa perturbado? O que é que tira o meu sono? E a pergunta seguinte, que é a mais importante, o que é que eu estou fazendo para resolver? Se você fica sem dormir, se alguma coisa está lhe perturbando, e quantos de nós temos insônia? E quantos de nós, 2 horas da manhã, estamos mandando mensagens para alguém, porque não conseguimos dormir, não temos sono, não é verdade? E a pergunta é, por que você tem insônia? E se você tem essa insônia, o que é que você está fazendo para resolver esse problema? São perguntas que você tem que fazer para você. Depois eu vendo o slide, se vocês quiserem comprar, para vocês fazerem na casa de vocês. Que parcela do meu tempo eu uso para investigar a mim mesmo? Nós que investigamos tanto a vida alheia, nós que adoramos tanto falar do que acontece na casa do vizinho, quanto tempo eu tenho me dedicado para estudar os meus comportamentos, estudar os meus sentimentos, porque o que eu sinto determina quem eu sou. Muitas vezes não é o que eu falo que determina o que eu sou, porque eu posso falar um monte de coisa que eu não estou sentindo, eu posso dizer um monte de coisa que eu não faço, eu posso dizer um monte de coisa que não é verdade. Agora o meu sentimento, esse representa aquilo que eu sou. O que é que eu tenho sentido? Qual tem sido o meu sentimento? Aliás, a pergunta é até mais profunda. Por que eu sinto o que eu sinto? E da onde vem o sentimento que eu sinto? Aliás, aqui caberia outra pergunta. Vocês que estão me ouvindo, conhecem o sentimento de vocês? Com profundidade? Quando uma mãe não aprova nenhuma nora, você diz assim, esta mãe ama o seu filho, ou tem sentimento de posse por ele. Quando uma amiga compra um vestido novo e diz assim para você, o que é que você achou? Você olha e diz assim, lindo, mas te deixa um pouco gorda. É uma opinião sincera ou é inveja do vestido dela e você quis jogar um balde de água fria, para ela devolver o vestido? O que é que está te movimentando? O que nós não podemos esquecer, isso é fundamental, que toda a atitude é precedida por um sentimento. Tudo que eu faço, antes eu tive um sentimento que me movimentou fazer aquilo que eu fiz. E se eu não descobrir qual foi esse sentimento, o verdadeiro sentimento, eu tenho uma tendência a complicar muito a minha existência. Continuando nas perguntas, o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto em mim? O que é que você não gosta em você? Segundo uma pesquisa recente, quase 97% das mulheres não gostam do corpo que têm. 55% se pudessem fariam uma cirurgia plástica. E pasmem, 70% das mulheres se vestem para as outras mulheres. As mulheres aqui do canto já concordaram, já afirmaram que é verdade. Nem é para os homens, é para as mulheres. O que é que você não gosta em você? E o que você não gosta, o que é que você está fazendo a respeito? Uma das energias mais perigosas e mais ruins que nós temos, a possibilidade de ter ao nosso derredor, é a energia da autorrejeição.
A energia da autorrejeição era extremamente pesada, densa e nos faz sofrer muito. Pensemos sobre isto. Não terminou. Qual a imperfeição que tenho e não consigo me livrar? Qual é? Ah, mas tem uma, Aguinaldo, essa eu já deixei para a encarnação que vem. A próxima encadernação. Essa eu vou resolver na próxima encadernação. Cuidado. Essa deve ser sua pior. Toda imperfeição que a pessoa diz que vai deixar para a próxima, esse é o problema da vida dela. Não tenho dúvida. Não, porque eu já melhorei nisso, eu melhorei naquilo, assim. Tem umas coisas, é isso daí. É isso daí que você tem que prestar atenção, porque é isso aí que pode destruir a sua encarnação. É isso aí que pode comprometer a sua existência. Qual é a minha pior imperfeição? O que é que eu não dou conta de vencer na minha vida? Vá pensando. O que mais? Existe algo que me faça sentir culpa, vergonha? O que é que eu estou fazendo com a minha culpa? Se eu tenho culpa, eu tenho um problema. E se eu tenho um problema, eu tenho que resolver o problema. O que é que eu estou fazendo com a minha culpa? Eu reclamo muito. Reclamo de quê? Reclamo de quem? A reclamação é uma coisa muito presente na nossa vida. Com muita facilidade nós reclamamos. Agora, é curioso esse excesso de reclamação. Porque se eu sei que nada na minha vida é por acaso, se eu sei que nada na minha vida é castigo de Deus, se eu sei que eu não posso colher aquilo que eu não plantei, se eu sei que não existe ninguém que é responsável pela minha infelicidade, a não ser eu mesmo, a pergunta é, de quem ou do que eu estou reclamando? A não ser de mim mesmo. Eu só tenho um direito, de reclamar das escolhas erradas que eu fiz. E ainda assim você não deveria perder tempo com isso, porque mesmo que você tenha feito escolhas erradas, Deus sempre vai te proporcionar a oportunidade de você fazer novas escolhas e corrigir as equivocadas que você fez. Sim? Tenho aceitado a vida como ela é? Grande parte das pessoas que têm um comportamento irritadiço, pessoas nervosas, pessoas que sentem muita raiva, pessoas que estão sempre emburradas, com as caras amarradas, normalmente são pessoas que não aceitam a vida como ela é. Como já disse em alguns dos seus livros o Dr. Augusto Cury, nós precisamos aprender a ter um caso de amor com a vida. Nós não podemos apenas viver, nós precisamos aprender a ter este caso de amor com a vida. Estamos terminando as perguntas. Estou feliz como eu estou? Por que não mudo se não estou feliz? Se eu não estou feliz, eu dizia para uma pessoa ainda hoje, se você sente alguma angústia, se você sente alguma tristeza, se você sente um aperto no peito, se parece que alguma coisa não está bem na sua vida, é porque realmente alguma coisa está desencaixada. E você tem que descobrir o que é. Alguma peça do quebra-cabeça da sua vida está errado, está desencaixado, e você precisa conseguir reencaixá-lo. Mas para isso você precisa descobrir qual peça que é. Da onde está vindo a angústia, da onde está vindo a tristeza. E nós só vamos descobrir isto olhando para nós mesmos. Nós só vamos descobrir isto investigando-nos. Do contrário, tomaremos muito remédio até o final da nossa vida. E por último, eu considero uma das perguntas mais importantes da nossa existência: eu me amo? Será que eu me amo? O auto-amor, a importância do auto-amor. Ah, mas gostar de si é egoísmo. Não, egoísmo é você gostar só de você e esquecer do resto do mundo. Isso é egoísmo. Auto-amor é você gostar de você, mas também gostar do resto do mundo. Auto-amor é você amar as pessoas, mas também amar a você mesmo. Isto é auto-amor. Quando eu esqueço de mim para amar o mundo, tem alguma coisa de errado. Isso não é amor, é auto-abandono. E se é auto-abandono, tem alguma coisa de errado. Vocês entenderam até aqui? Sim ou não? Sim, sim. Muito bem, agora nós vamos para a parte mais importante do nosso estudo, que são as sugestões. Como lidar com a vida. Tudo para a gente pensar. Esse estudo, gente, deixa eu fazer essa explicação. Esse estudo ele foi montado, ele foi elaborado
para fazer a gente pensar. Eu separei várias questões, vários tópicos, várias sugestões, para que a gente possa realmente pensar. A ideia do estudo é esta. Não é uma ideia de você vir assistir um estudo com esse título e você sair daqui com uma receita pronta, uma receita mágica, para que você ali fora possa ser a pessoa mais feliz do mundo. Não é essa a ideia. A ideia é que você reflita sobre tudo isso que nós estamos dizendo. Sim? Vamos lá, primeira sugestão. São 398 e nós vamos acabar por volta da 1h40 da manhã, né? A gente à meia-noite vai servir um lanchinho, né? Tudo bonitinho, fiquem tranquilos, vocês não vão passar fome, vocês aguentam. Eu acho isso daqui, principalmente no campo afetivo, relacionamento. Eu acho isso daqui uma das coisas mais difíceis para se fazer, amar com desprendimento. Até para amar você tem que saber como. Existe um limite entre o amor e a doença. Existe um limite entre aquilo que é um sentimento produtivo, um sentimento bom, que faz bem, daquele sentimento que começa a adoecer. Aguinaldo, mas como é que a gente ama com desprendimento? Assim, é fácil. Eu coloquei aqui. Desse jeito. Todo mundo está enxergando daí? Amar sem tentar modificar a pessoa amada. Que delícia. Quase toda esposa faz isso, né? Eu te amo, mas você tem que parar de beber cerveja. Que jeito? Eu te amo, mas olha a sua barriga, deixa a barriga dele lá. As mulheres precisariam ler mais o Evangelho, porque Jesus falou do amor incondicional. Amor incondicional é aquele amor que não impõe condições, é aquele amor justamente que aceita a pessoa do jeito que ela é. Mas aí eu vou ter que aguentar tudo? Não, ninguém está dizendo isso. Nós estamos dizendo que você pode dialogar, que você pode conversar, e quando você não chegar à solução do problema, cada um pode seguir o seu caminho, não tem problema nenhum. Mas o que você não pode é tentar mudar o outro para que você possa amá-lo. Olha, eu te amo, mas você precisa mudar. Já não é mais amor. Ou já é um amor negociável, é um amor onde você está impondo condições. Mas o jeito dele não me agrada, então descase dele. Não devia nem ter casado, só se você comprou gato por lebre, aí é diferente, isso acontece muito. Porque geralmente os homens antes de casar, abrem a porta do carro, mandam flores, não é assim? Mulheres, não é assim? Exatamente. E hoje em dia se um homem mandar flor, vai ter briga, porque ela vai ter certeza que ele tem um amante, está com peso de consciência e está mandando flor, é óbvio. Uma das coisas que, depois da falta de amor, uma das coisas que mais destrói casamento é a rotina. Tomem cuidado com a rotina é uma coisa desastrosa. Eu me lembro que eu tinha um amigo, e ele veio conversar comigo, para tirar uma opinião, tirar um conselho, e ele me disse que o casamento dele estava acabando. Ele estava muito triste, ele estava muito desanimado, porque ele não queria o fim do seu casamento. Eu perguntei a ele, mas o que é que aconteceu? Acabou o amor? Ele disse, não, eu amo minha esposa, tenho certeza que ela também me ama, nós nos amamos. Eu disse, bom, se vocês se amam, por que o casamento está acabando? Aguinaldo, a rotina estressante, paga a conta, leva a criança na escola, chega os dois cansados em casa à noite, um para o lado, outro para o outro, a rotina está destruindo nosso casamento. Eu falei, olha, eu tenho uma ideia, eu vou te dar uma sugestão. Pense numa coisa que você não faz com a sua esposa há bastante tempo. Depois dessa coisa que vocês pensaram, outra coisa. Aí ele, é porque não é essa a ideia, a pergunta não é para isso. Como a nossa mente é poluída, eu sei que vocês já pensaram outra coisa. Aí ele pensou um pouco, e disse, faz muitos anos que nós não vamos ao cinema, comer pipoca, quando nós namorávamos, nós fazíamos muito isso. Eu disse, pois é, esse é o segredo, você vai fazer o seguinte, você deixa os seus filhos na casa dos vizinhos, na casa dos parentes, sogra serve para isso, deixe na casa da sogra, e vá com a sua esposa, vá ao cinema, vá comer pipoca, relembra a época de namoro, isto vai ajudar. Eu disse, eu vou fazer isso. Aí depois ele me contou a tragédia, diz que ele chegou, diz que a mulher chegou em casa, e sabia que ele gostava da janta no horário, disse, meu bem, já vou preparar a sua janta. Ele disse, não, hoje não. Porque você não vai jantar? Não, nós vamos jantar fora. Nós vamos jantar fora, sim. Mas aonde? Nós vamos no cinema. No cinema, sim.
e nós vamos comer pipocas. Vá trocar de roupas. Ela ficou feliz. Nós saímos com o carro, fomos contemplando a lua. Quanto tempo a gente não olhava para a lua? Fomos olhando a lua, as estrelas, sabe aquele clima? Aquele clima. E de repente ela me perguntou assim: que filme nós vamos ver? Eu disse: olha, saiu agora recentemente Rambo 4. O filme é ótimo. Esse Deus me livre. Você sabe que eu odeio filme de violência. Está tendo uma nova versão de Romeu e Julieta. Eles, pelo amor de Deus, você sabe que eu durmo assistindo esses filmes melosos, aquela coisa horrorosa. Vamos ver Rambo 4. Eu prefiro Romeu e Julieta. Rambo 4. Aguinaldo, demos uma briga na porta do cinema e voltamos para casa. Ficamos uma semana sem conversar. Bom, pelo menos eles fugiram da rotina, né? Pararam de conversar por uma semana. Não é essa a ideia. Dane-se o filme não importa, o filme é o pretexto. Era quebrar a rotina, mas isso é mais difícil. Amar sem sofrer demais com os problemas do outro. É claro que você vai sofrer quando você vê uma pessoa que você ama sofrendo, é evidente. Que o digam as mães aqui presentes. No entanto, é preciso que a gente entenda, de uma vez por todas, que cada um de nós temos as nossas experiências para passar. E não há nada que você possa fazer para trocar essas experiências. Eu me lembro que quando um dos meus filhos quebrou o braço, o meu filho número, que são tantos, o Aguinaldinho. Eu me lembro que ele quebrou um braço caprichosamente num domingo, 10 horas da noite. Olha que hora e que dia mais impróprio para se quebrar um braço. Pois ele quebrou no domingo às 10 horas da noite, não é? E, claro, fomos para o hospital com ele. E óbvio que o braço ficou horrível, né? Parecia um S, né? Horrível. E nós levamos ele para o hospital. Pelo menos ele fez menos escândalo que o Dudu. O Dudu, para quem não sabe, é o outro meu filho. Esse outro meu filho, quando quebrou o braço também, se não me falha a memória, também num domingo, né? Caprichosamente num domingo. E nós colocamos no carro e ele gritava: não precisa não, Dr. Klaus me cura, não precisa não, Dr. Klaus me cura. Eu disse: ó, meu filho, não vai ter jeito, dessa vez não tem como o Dr. Klaus resolver. Aí no caso do Aguinaldinho, nós levamos, claro, o médico examinou e disse: olha, tem que fazer a cirurgia, não tem a dúvida. Mas agora, domingo, 10 horas da noite, ele comeu, não há possibilidade. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar uma tala, vamos interná-lo, colocar soro, a dor vai diminuir, ele vai dormir, amanhã de manhã nós fazemos a cirurgia. Tudo bem, se não tem outro jeito. E aí o médico disse assim: mas pai, tem um problema. Eu disse: qual? Eu não posso colocar a tala com o braço dele desse jeito, eu vou ter que puxar para colocá-lo no lugar. Eu disse: doutor, quer dizer, eu já ia protestar. Ele disse assim: o médico sou eu, você segure. Qualquer mãe, nesta hora, trocaria de lugar com seu filho, sim ou não? Então, mas é impossível, o braço quebrado era dele. E por mais que me doesse, eu não tinha outra opção a não ser segurá-lo e deixar um médico colocar o braço no lugar para poder colocar a tala. E é isto, há situações que são assim. Então eu preciso entender que eu vou amar, só que eu não posso sofrer demais pelos problemas que são dele, e eu não posso também querer salvar o outro. Eu tenho certeza que algumas pessoas já começaram a pensar assim: ai, se o meu marido tivesse vindo nesse estudo, tudo para ele, Eu já vi uma meia dúzia que pensou isso. De vez em quando eu leio pensamento. Eu já vi uma meia dúzia que pensou isso. Não era para ele, é para você. Se você está aqui, é para você, não é para ele. Por quê? Porque por mais que nós amemos uma pessoa, nós não temos o poder de salvá-la. Que mais? Vejam, recapitulando, eu estou falando de aprender a amar com desprendimento. Isso aqui é aprender a amar com desprendimento. Amar sem estar totalmente disponível. Nunca esteja totalmente disponível. Nunca. Por quê? Porque senão vão manipular você. Nunca esteja. Mesmo que você esteja com vontade, faça um charme. Diga que não quer, deixe ele insistir. Mulheres, fiquem atentas, eu estou ajudando vocês. Crie um clima, Porque se você sempre está disponível, daqui a pouco ele vai dizer: ela me adora, não vai me deixar nunca. E se você de vez em quando deixar uma deixa assim, que não está tão afim, ele vai ficar preocupado de tratar melhor. E por último, ame sem se sentir proprietário do outro. O que é muito difícil, porque normalmente as pessoas para nós, até nos círculos de amizade, são coisas.
são nossas. São nossas. Nós tratamos as pessoas como se elas fossem nossas propriedades. E isso não é amor, mesmo porque absolutamente nada nesta vida é nosso. Ok? Até aqui vocês entenderam? Sim ou não? Sim? Vamos lá. Segunda sugestão para você ser feliz. Aprenda a fazer uma releitura dos seus sentimentos e das suas atitudes. Esse é um item que eu tenho repetido sempre que eu posso, nas palestras, nos estudos como este, eu tenho repetido. Porque normalmente nós somos levados a tomar decisões por sentimentos que verdadeiramente nós não sentimos. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Eu tenho um amigo que ele sempre diz assim, uma pergunta que ele faz: quando você sentiu raiva, o que é que você sentiu? E vocês concordam que isso é uma pergunta estúpida? Não parece uma pergunta estúpida? Quando você sentiu raiva, o que é que você sentiu? Mas é óbvio, quando eu senti raiva, nem sempre. Por isso que essa palavra aqui é muito importante. Eu faço uma leitura do meu sentimento e vou em frente, igual um cavalo desgovernado, um cavalo bravo, dando coice em todo mundo. Mas será que aquela leitura que eu fiz do meu sentimento é verdadeira? Será que eu não tive uma crise de ciúme e do ciúme veio a raiva? Então nesse caso a raiva seria um sentimento secundário, não seria o seu grande problema. Será que eu não senti uma inveja e da inveja eu tive a raiva? E aí nesse caso a raiva também não é o seu problema, a inveja é o seu problema. Fazer releitura dos sentimentos é exatamente isso. O que eu sinto, por que eu sinto, e o que eu faço com aquilo que eu sinto. Sim? Sim, sempre tomando cuidado com isso daqui, Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso que eu vou dizer, mas eu vou dizer de novo, porque já disse em outras ocasiões, e eu acredito que esse é o único caminho para a nossa cura. Toda a pessoa depressiva, no fundo, traz dentro dela uma rebeldia imensa. Toda pessoa depressiva, no fundo, é um espírito que está em queda de braço com Deus. É uma pessoa que não aceita a vida, não aceita as coisas como são. Internamente ela questiona Deus, porque Deus permitiu que ela vivesse aquela vida. Então, para quem tem depressão, pode e deve tomar remédio. Para quem tem depressão, deve e pode procurar um psicólogo. Mas se você não trabalhar isso daqui dentro de você, se você não encontrar as causas da sua rebeldia, você vai tomar remédio o resto da sua vida, inevitavelmente. Ainda que seja muito ruim ouvir isso, mas essa é uma verdade. E nós falamos isso estudando o assunto, estudando o tema. Eu já recomendei aqui algumas vezes as obras de Hermance Dufour. Eu já recomendei aqui algumas vezes o livro Ícaro Redimido, que tem um verdadeiro tratado sobre depressão e sobre rebeldia, onde o autor coloca todos os sentimentos que são derivados justamente desse estado de rebeldia. Precisamos pensar a respeito. Às vezes, nós fazemos tempestade em copo d'água, sofremos pelas escolhas erradas que fizemos. Por quê? Porque damos muito valor em nós mesmos. Você viu o quê? Só porque eu ia fazer um piquenique amanhã choveu. E continua chovendo. Provavelmente vai estar chovendo amanhã. Mas veja como você é importante, não é? Deus deixou de lado o universo que Ele cuida. Ficou prestando atenção que você ia fazer um piquenique. Deus não vai muito com a sua cara. E soprou algumas nuvens para o lado de Votuporanga, para que pudesse chover e estragar o seu piquenique. Mas você é muito importante. Você tem uma importância extraordinária. A gente precisa segurar um pouco o nosso orgulho. Isso é arrogância, gente. Aqui, só para mostrar que tudo na vida tem duas opções, só para a gente pensar. Você está triste? Duas opções. Você pode ficar revoltado, inconformado e de mau humor. Ou você pode adotar novas posturas e aceitar a realidade. Geralmente a tristeza, a irritação é porque nós não estamos aceitando alguma coisa que está acontecendo na nossa vida. E você pode mudar? Não tenho como, então aceite. E se eu não aceitar, você vai para o outro caminho, você fica na revolta, na inconformação e no mau humor, que não vão te ajudar em nada. Se você sofreu uma decepção,
duas opções: você pode ficar amargurado e se sentir traído, é um direito seu, ou você pode virar a página e aprender a não criar expectativa em relação a outra pessoa. Esse é o problema. Quando nós falamos de decepção, o problema está aqui. Nós nos decepcionamos porque criamos excesso de expectativa em relação ao que o outro vai dizer, ao que o outro vai fazer. Ah, mas se eu fosse ele, jamais faria isso. Pois é, mas você não é. Esse é o problema. E aí então eu fiquei decepcionado. Não deveria. Sente-se culpado, você tem duas opções. Você vai ser massacrado pelo remorso, se você ficar alimentando essa culpa, ou você pode aprender a rever as suas crenças e ter novas atitudes. Mas é você que tem que ter. Outro dia eu conversava com uma moça, até eu conto essa história, e não é piada isso, é verdadeiro. Eu contei essa história lá na cidade de Mirandópolis. Nós conversávamos com uma jovem senhora que veio conversar conosco, pedir opinião, pedir conselho, essas coisas todas, né? E ela narrava, ela relatava o problema do seu casamento, um marido agressivo, um marido alcoólatra, violento, um marido que não a respeitava. E depois de conversarmos um pouco, não dissemos a ela que ela deveria se separar, mas sugerimos que ela repensasse se esse casamento valia a pena. E ela ficou de pensar. E eu disse para ela, enfatizei: mas resolva isso, pense nisso, você ainda é jovem, né? Não é certo você viver essa vida sofrendo desse jeito, né? Mude a sua vida, faça alguma coisa, senão o senhor tem razão, eu vou fazer alguma coisa mesmo. E depois de algumas semanas, eu voltei àquela cidade e encontrei com ela. E disse: então minha irmã, fez alguma coisa? Fiz. O que a senhora fez? Entreguei para Jesus. E quase que eu disse para ela: Jesus não quer o seu marido. Tenha certeza que Jesus e ninguém sobre a face da terra quer o seu marido. Porque quem não tem um marido desse não quer arrumar. E quem já tem já está sofrendo o que precisa. Não é entregar para Jesus, é você. E aí nós temos que prestar atenção nas perguntas que nós elaboramos para Deus, que são perguntas sem sentido. Meu Deus, o que eu faço para sair dessa situação? Uai, mas você tem que saber. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas você sabe. Meu Deus, por que eu tenho que sofrer tanto? Não pergunte a Deus, pergunte a você mesmo. Então tem algumas perguntas que nós fazemos a Deus que não tem lógica, que não tem sentido. A gente sabe por que sofre e na maioria das vezes sabe o que tem que fazer para mudar. Por que não muda? Para não sair da zona de conforto, para não pagar o preço. Ok? Vamos lá. Foi abandonado, isso aqui repetiu, foi abandonado, fique choramingando pelos cantos, ou não dê tanto valor a quem não te deu valor. Ó que legal, isso aqui para essas jovens de 15, 16 anos, né? Ah, eu fui abandonada, vou morrer, vou me matar, estou apaixonada, e ela vai se apaixonar mais 500 vezes até o final da vida, até 500 vezes, eu tenho uma amiga que se apaixonou agora, 74 anos, está apaixonada, está feliz, né? E eu incentivei, falei: não, vá lá, namore. Ela disse: o senhor acha que eu devo? Deve. Aí ela pediu umas dicas, e eu dei também algumas dicas para ela, que não vem um caso aqui comentar, que é de ordem pessoal. Está muito preocupado com o futuro? Continue com a loucura de acreditar que você tem o poder sobre o amanhã. Olha o ansioso aqui. O ansioso é isso daqui, ó. Essa frase aqui resume a situação de toda pessoa ansiosa. É aquela pessoa que vive a loucura, porque é uma loucura, de acreditar que ela tem poder sobre o que ainda vai acontecer. Esquece. O que é que eu faço? Faça outra escolha. Centralize-se no aqui e no agora. Ou seja, viva um dia de cada vez. Lembrando Jesus, a cada dia basta o seu próprio mal. Ok? Continuando. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Como é difícil para algumas pessoas dizer não. Muito difícil. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Se você não aprender a dizer não na hora que você tem que dizer, você vai adoecer. Não há relacionamento que suporte uma pessoa que só diga sim. Querem ver? Prejuízos por você não saber dizer não. Vai contando aí. Você vai atrair pessoas abusadoras, sim ou não? Claro.
Claro. Todo o manipulador está com uma pessoa que ele pode manipular. Todo o abusador está com uma pessoa que se deixa abusar. É aquela pessoa que quer dizer não, mas diz sim. O que mais? Você vai adoecer por não respeitar os seus limites. Porque o problema não é você dizer sim quando você pode dizer sim. Se você pode dizer sim, diga sim. Uma das estratégias principais para um casamento dar certo é você aprender a ceder. Num casamento onde um não cede, o outro não cede, é impossível de dar certo. Num casamento onde só um cede e o outro nunca cede, é impossível dar certo. A relação para funcionar, ambos precisam ceder um pouco. Então o problema de você não dizer o não, são naquelas situações que você não tem condição de dizer sim, mas você se vê obrigado a dizer, e diz sim. Quer dizer, o que é que você faz com isso? Você ultrapassa os seus limites, você desrespeita os seus limites, e isso vai te adoecer. O que mais que acontece? Você deixa de ser você mesmo, você perde a sua identidade. Preste atenção se isso já não aconteceu na sua vida. Você perde a sua identidade. É só você pegar um casal onde um ama mais e o outro ama menos. Aquele que ama mais percebe que o outro ama menos. E o que ele vai fazer? Tudo que o outro quiser. Por quê? Porque senão ele pode ser abandonado. Vamos comer pizza? Ele odeia. Vamos, eu adoro. A pessoa é como eu, odeia verdura. Eu vou pedir uma pizza de brócolis. Peça, e ela come. Depois passa mal hora que chegar em casa. A pessoa deixa de ser espírita e vira evangélica, deixa de ser católica e vira espírita, abandona a religião se for preciso. Você tem aquela pessoa temente a Deus, né? Aí encontra a outra, se apaixona. Que religião você tem? Eu sou materialista. Eu também. Acho que Deus não existe, acho que isso aí é invenção da mente humana. Você fica com medo da reação do outro. Isso acontece. Nós ficamos com medo de como o outro vai reagir e ficamos à mercê do outro. O que mais? Temos medo de ser julgado. O que mais? Ficamos aprisionados a um conjunto de obrigações autoimpostas. Por que autoimpostas? Porque eu imponho a mim mesmo. Eu preciso fazer. Quer ver expressões que vão acabar com a tua vida? Preste atenção. Eu preciso fazer. Eu tenho que dar conta. Eu preciso conseguir. É minha responsabilidade. Eu sou a referência da família. Todos contam comigo. Se você tem usado essas expressões, cuidado, o manicômio está aí. Cuidado com certas armadilhas. Existem algumas coisas na vida que são armadilhas, algumas eu já disse, vou repetir. Desejar resultados rápidos. Isso é uma armadilha. Mas eu comecei a fazer uma terapia e não estou melhorando. Há quanto tempo? Uma semana. Você vai ter que ficar 3 anos para você começar a ter os primeiros resultados. Não, brincadeira, não é tudo isso não, mentira. Depende da idade da pessoa. Nenhuma referência ao nosso irmão que está presente, que já tem uma idade avançada, que eu não vou citar o nome. E depende muito, não das imperfeições que a pessoa tem, mas da sua vontade, da sua determinação em vencer aquelas imperfeições. Como terapeuta, há pessoas que vêm tratar comigo problemas gravíssimos, que eu mesmo como terapeuta, não posso dizer isso para a pessoa, mas eu penso assim, não sei não, isso é muito grave, isso é muito complicado. Em 2 meses a pessoa resolveu, em 2 meses a pessoa está de bem com a vida. E não é porque o terapeuta é bom não, é porque a pessoa entendeu o que ela tinha que fazer. Ela compreendeu onde é que ela tinha que investir, ela entendeu qual era o recado, ela foi procurar, ela foi escavar o seu mundo interior e descobriu o que ela tinha que mudar. Olha, rapidamente ela resolve, só que no geral não é tão rápido assim. Ninguém emagrece 5 quilos em uma semana, sim ou não? As mulheres aí que adoram fazer regime, é difícil, não é? Não é difícil a você não, que olha, cuidado, eu vou aqui fazer uma defesa das gordinhas e dos gordinhos também, tá? Cuidado com esse desejo incontrolável de ser muito magra, tá? Porque isso é até perigoso. Dizem os amigos espirituais que quem é muito magro ou muito magra, quando desencarna, não desencarna, desossa.
Então vocês tomem cuidado, porque não é uma boa ideia ser magra demais, tá aí preocupada, para com isso, né? Cuidado. Estou falando de armadilhas, voltando. Armadilhas, o que mais que é uma armadilha? Desejar resultados rápidos, sentir pena de si mesmo, é o vitimismo, né? Nós estudamos isso já, as máscaras, né? Os mecanismos de fuga, ai, coitado de mim, eu sou um pobre coitado. A pessoa que faz papel de vítima é aquela pessoa que quando você encontra, você pergunta como está, ela resolve contar. Essa é a vítima, porque quando você pergunta como está, é uma questão de educação, não é para o outro falar, e aí ele começa a falar, e aí eu fico imaginando duas pessoas que se colocam como vítimas conversando. Como é que você está? Uma dor de cabeça terrível, isso aí não é nada. E eu que tenho uma enxaqueca há 30 anos, mas porque você não sabe que eu tenho um tumor na cabeça. Nós somos tão arrogantes que até na desgraça a gente quer ser maior do que o outro. Olha, não é fácil. O que mais? Culpar os outros, é evidente. Enquanto você estiver culpando os outros, você não vai chegar a lugar nenhum, não tenha dúvida disso. O que mais? Criar o hábito da reclamação e querer dar conta de tudo. Falamos ainda há pouco. Não, você não é super-herói. Você não é super-herói. Você não tem que dar conta de tudo, você tem que fazer o seu melhor. Mas e se o meu melhor não for suficiente? Problema de quem está com você, ele que se dane. O que você não pode é se matar para fazer aquilo que você não está em condição de fazer. E ainda que você fosse um super-herói, até os super-heróis têm as suas fraquezas. Não se lembra da criptonita do super-homem? O super-homem tem a fragilidade, a criptonita, não é? Se bem que muitos aqui ainda são da época de outros super-heróis, como o Capitão Caverna. Lembra, Noé, do Capitão Caverna? Lembra do Capitão Caverna? Não é da minha época. Não é da minha época, não é. Não, Noé é o nome do nosso irmão que está sentado lá no fundo. Nosso contra-regra, que está ajudando na filmagem. 5. Viva. Mas viva um dia de cada vez. Calma. Deixa a vida fluir. Deixa as coisas acontecer. Não se desespere, não se apavore. Lembrando Jesus uma vez mais, observai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem. Observai as aves do céu, elas não guardam em celeiros. E Deus, o vosso Pai, as nutre. Se Deus cuida com tanto carinho das aves do céu, por que não cuidaria da gente? Não se desespere, não há motivo para se desesperar. O que nos falta muitas vezes é fé. É a certeza que aquilo vai acontecer do jeito que tem que acontecer. A única coisa que nós temos que fazer é observar a nossa conduta. Se a sua conduta está sendo correta, o resto, deixe por conta de Deus que Ele resolve. Aqui, aquilo que eu falei ainda há pouco. Mágoa, ansiedade e impulsividade. Eu não sei se vocês sabem, um programa de TV apresentou uma reportagem nessa última semana, falando da ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são hoje no planeta 264 milhões de pessoas ansiosas. Tem uma notícia pior. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo. A média de ansiedade nos outros países é de 3,6%. A do Brasil é de 9,3%. Praticamente o triplo. Muito por causa dessa crise econômica, dessa crise política, assim por diante. Então a gente tem que tomar cuidado com essa ansiedade. O que é ansiedade? É uma prisão. Quem é ansioso está preso aonde? No futuro. E quem guarda ressentimento está preso aonde? No passado. Olha que coisa bacana da gente pensar. O ansioso fica preso no futuro, que ele não pode resolver. Por quê? Porque é futuro. E a pessoa ressentida, aquela pessoa que guarda mágoa, ela está amarrada no passado, que ela também não pode resolver. Porque nessas duas situações, uma já passou e a outra ainda não chegou. E o nosso poder só existe em relação àquilo que você está vivendo, ou seja, o dia de hoje. E a impulsividade
está muito ligada à ansiedade, ou seja, nós agimos e depois pensamos, nós agimos e depois raciocinamos, mas aí já prejudicamos, já ofendemos, já criamos problema, ok? Aguentem aí o calor, está terminando. Pensemos sobre isso aqui. Primeiro, nunca dê poder aos outros sobre você, tá? Isso aqui é simples, pessoal, é simples, mas a gente não tem dado conta de fazer. Faça você, não espere que os outros façam. Eu queria tanto que alguém me trouxesse um sorvete. Vai comprar na sorveteria. Eu adoro quando eu estou fazendo dedicatória de livros, quando a gente termina uma palestra, lançando um livro, a pessoa dá o livro e eu pergunto assim, tem pessoa também que não usa a cabeça para nada, né? Que você pergunta assim para a pessoa, para quem que eu faço a dedicatória? Para mim. Isso ela quer que eu escreva, para mim, de Aguinaldo Paviani. Aí eu digo assim, não, eu estou perguntando o seu nome. Mas é muito gostoso quando eu pergunto assim, para quem que é o livro? Ela diz assim, para mim mesma, eu vou me presentear. Se presenteie, você não precisa esperar ganhar de ninguém, dê presente para você. A ideia não é se amar, a ideia não é o alto amor, por que você tem que esperar alguém dar para você? E se alguém não reconhecer o seu valor? Pense sobre isso. O que mais? Não assuma o compromisso de fazer o outro feliz. E isso é muito debatido no livro Respire e Conte Até 10. Nesse livro nós falamos muito sobre isso, aquela história, sem ele eu não vivo, sem ele eu morro. A pessoa que diz assim, sem ele eu morro, já morreu. Ele é que não sabe ainda. Porque você coloca toda a sua vida nas mãos de uma outra pessoa. Ele é o ar que eu respiro, ele é a minha razão de viver, você é mais importante do que eu mesmo. Olha cada tolice de se dizer, né? Vá devagar, não faça isso não vá desse jeito não. Seja você mesmo, não faça tipo. Não se dê valor a partir do que recebe dos outros. Não se dê valor a partir do que recebe dos outros. Não interessa o que dizem sobre você, o que interessa é o valor que você tem. É o valor que você tem. Eu conheço muita gente que foi enganado, que foi maltratado, que foi ofendido e ainda se sente culpado. E ainda se sente culpado. Que é uma manipulação do outro para fazer você se sentir culpado. Tome cuidado com isso. Daqui a pouco acaba. Vamos aguentando aí, já está acabando. 7. Olha lá, já estou no 7, é 300 e pouco. Vixe. Deixe a vida fluir. Resistir às mudanças não é uma boa escolha. Resistir às mudanças não é uma boa escolha. Já dizia Heráclito, filósofo, e nós citamos isso na palestra que está lá no YouTube, na palestra intitulada As Dores da Alma, nós citamos Heráclito, lembrando que Heráclito disse que a única coisa permanente é a impermanência. Ou seja, nada permanece como está, tudo muda a todo momento, toda hora. E quando eu não quero que aconteçam mudanças na minha vida, eu vou sofrer, porque eu passo a brigar com a vida. São aquelas situações assim, está tão bom na nossa vida, está tudo tão bom, está tudo tão maravilhoso, e quantas vezes a gente diz isso? Que eu queria que o tempo parasse. A gente não diz isso? Tolice, ele vai continuar. E daqui a pouco você vai começar a sofrer. Mas eu estou tão bem. Não se preocupe, não dura muito. Minha avó dizia, muito riso no domingo, choro na segunda. Olha que coisa horrível de dizer. E a gente era, você vai ver que a minha avó, tanto é que a minha avó não desencarnou até hoje, coitada. Está com mais de 90, meu avô já foi faz tempo, ela está aguentando. De tanto maltratar os netos. Maltratar não, coitada, não maltratou ninguém. Mas de colocar essas coisas na cabeça da gente. A gente era criança e queria se divertir de domingo. Olha, muita risada no domingo, choro na segunda. A gente dava um jeito de se machucar, de chorar, de alguém bater na gente, para que a segunda fosse mais divertida. O pessoal fala umas tolices que eu vou te contar uma coisa. Olha, aqui, ó, isso aqui, ó. A vida é isso aqui. Isso aqui é a vida. É um rio. Deixa o rio fluir. Deixa as coisas acontecer. Mude o que você precisa mudar. Aí não. Aí é responsabilidade sua. O resto você deixa por conta da própria vida. Olha que frase simples, mas profunda. Posso não ser capaz de controlar tudo o que acontece na minha vida, mas posso controlar a minha reação com o que acontece. Você não controla o que acontece à sua volta, mas tem um total controle sobre como você vai reagir àquilo que acontece na sua vida. A gente precisa pensar. 8. Aprenda a gerenciar os seus pensamentos. Eu tenho uma estratégia, vou mostrar aqui para vocês, ó, essa estratégia aqui.
Quem já conversou comigo sobre ansiedade sabe que eu sempre recomendo isso, que eu acho que é uma técnica que dá certo. Se você é uma pessoa organizada, supõe-se que você seja, você tem lá um guarda-roupa, uma mala, qualquer coisa, as suas roupas não estão misturadas, correto? Numa gaveta você tem vestido, na outra gaveta você tem meia, na outra gaveta você tem short, assim por diante. E a depender da roupa que você quer, você abre uma gaveta, certo? Se você vai colocar um vestido, não há por que você abrir a gaveta do short. O nosso pensamento, vamos imaginar que é a mesma coisa. Por que nós ficamos ansiosos? Por que nós temos taquicardia? Por que a respiração acelera? Aliás, vai aqui uma outra dica. Quando você estiver numa crise de ansiedade, a crise de ansiedade você começa a ter uma dificuldade para respirar. Pare, controle a sua respiração. Respirando, inspirando e contando até 4. E expirando, contando até 8. Porque quando nós ficamos aflitos, ansiosos, ou estamos tendo uma crise de pânico, a sensação que nós temos é que está faltando ar. Mas na verdade não está faltando, tem demais, a gente segura, fica aqui dentro. Então é por isso que a inspiração tem que ser mais curta, e a expiração, ao expirar, mais longo. Faça isso. Você consegue controlar a sudorese, o tremor, a taquicardia, se você controlar a sua respiração. Em relação ao pensamento, faça de conta que os seus problemas são gavetas. Abra uma gaveta de cada vez. Então, se você abriu a gaveta de um problema, não abra a gaveta de outros problemas. Por quê? Vai virar uma ventania, vai misturar tudo. Vai misturar a roupa. A hora que você acabar de resolver aquele problema, você fecha a gaveta, coloca o cadeado e aí você abre a outra gaveta. Na maioria das vezes nós ficamos ansiosos, por quê? Porque queremos abrir todas as gavetas de uma só vez. E nós estamos terminando. Lembre-se, a felicidade, isso aqui é o principal, eu acredito que seja o principal. Isso aqui é para fechar o raciocínio. Só tem mais um slide. A felicidade não está no fim da caminhada, e sim na própria caminhada. Aí as pessoas perguntam assim, não, mas quanto tempo vai demorar para eu começar a ser feliz, hein? Eu digo, depende. Depende do quê? O tanto que você caminhou na direção errada. É a mesma coisa de perguntar, o que é melhor, um cavalo rápido ou um cavalo lento? Rápido ou lento? Depende para onde você está indo. Se você estiver indo no caminho certo, melhor um cavalo rápido, que você vai andar bastante. Se você estiver indo no caminho errado, melhor um cavalo lento, porque quando você descobrir que está no caminho errado, você não andou muito, né? Então imagine que você está aqui no caminho de Damasco, e você mora lá perto da Praça Matriz. Você sai daqui, está distraído, faz um caminho sentido inverso, e vai lá para o aeroporto. A hora que você perceber que caminhou da direção errada, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que caminhar tudo de novo, do ponto de saída, aqui, para recomeçar a caminhada na direção certa. Nós caminhamos muito em caminhos tortuosos, em caminhos equivocados, nessa e em outras existências. Por isso que a felicidade tem demorado. Mas é possível ser feliz? Sim. Como? Fazendo isso, vivendo cada dia, vivendo cada momento, vivendo cada momento de felicidade que nós deixamos passar desapercebido. Mas na minha vida não tem acontecido nada de especial. Mas você não abraçou seu filho hoje? Eu abracei, mas vem cá, isso aí não é motivo para ser feliz? Pergunte isso para uma mãe que perdeu seu filho aos 5 anos, para você ver o que ela vai te dizer. Não está acontecendo nada na minha vida, você não está com saúde? Eu estou, mas isso é motivo para comemorar? Pergunte para uma pessoa que tem uma doença incurável, que está num hospital, qual é o valor da saúde, e você vai descobrir que tem valor. Viva cada momento, o abraço de um filho, um momento de descanso, qualquer coisa. Por quê? Porque a felicidade está na caminhada e não na chegada. Então, o que nós desejamos é isto, é felicidade. Eu sinto muito se as pessoas, algumas ficaram decepcionadas, porque quando um tema como este, felicidade, é possível ser feliz, a gente fica imaginando assim uma receita, e eu sinto muito dizer, não existem receitas prontas, o que existe é o seu esforço, a sua caminhada, a sua luta, para você se tornar uma pessoa melhor. Este é o único caminho que existe. E se eu fosse, agora para encerrar de verdade, se eu fosse me arriscar a dar uma receita, se eu fosse arriscar dizer que existe uma receita, eu poderia até arriscar dizer que tem. E se essa receita realmente for boa, eu acho que ela é,
ela não é nova. Ela está numa canção, que se não me falha a memória, é do Padre Zezinho. Quando uma criança perguntou qual é o caminho para ser feliz. E ele explicou: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu. Ou seja, se existe uma receita para ser feliz, essa receita é: não se distancie da referência. E a referência para a nossa vida chama-se Jesus. E que Ele nos abençoe e nos fortaleça na sua paz e no seu amor. Valeu, pessoal. Obrigado.